Bem-vindos ao canal Ler é Viver. Eu sou o Wander Pedroso, seu leitor apaixonado. Gente, é o seguinte, ficamos aí um bom tempo sem postar nada, desde o último vídeo, né? Que foi o capítulo 6 do livro Céu e Inferno de Allan Kardec. Deixa eu voltar aqui. A doutrina das penas eternas, correto? Ficamos exatamente 15 dias sem gravar. Ficamos 15 dias sem gravar. O que aconteceu? A minha gata ficou doente, a Madame Nora. Ok? Sim, é uma referência ao filme do Harry Potter. Gosto muito. Então coloquei o nome da minha gata de Madame Nora. Ela não estava comendo nada. Ela parou de comer, ela já fazia 10 dias. E eu estava desempregado. Aí, o dinheiro que a minha esposa recebeu, nós levamos ela no médico, né, no veterinário, e foi uma senhora, assim, para os nossos padrões foi bem salgado, entendeu? Mas os padrões geral de atendimento de veterinário não foi tão caro não, o preço estava justo, mas para o nosso bolso estava salgado. Enfim, então nós tivemos que optar, ou pagava a internet ou salvava a vida da gata. Nós optamos por salvar a vida da gata, né? Então teve essa defasagem de 15 dias. Por quê? Porque calhou também com a doença da gata. Deus parece que dá um susto num dia, mas alivia no outro. Eu fui chamado para trabalhar, e eu não acredito em coincidências. Eu fui chamado para trabalhar na mesma metalúrgica onde meu pai se aposentou, ou seja, eu estou trabalhando exatamente na mesma empresa onde meu pai me criou e criou os meus irmãos. Estou conferindo o áudio, gente. E criou meus irmãos. Olha que legal, para mim isso é por dedo dele, do outro lado lá, mexendo os palitinhos para que tudo dê certo. Então a gente tivemos que gastar um dinheiro que a gente não tinha, né, que já era certo de pagar a internet, né, alimentação, né, segurar a onda. Tivemos que gastar com a gata, porque ela realmente teve uma gastrite, alguma coisa assim, e ela não comia nenhum tipo de ração, só estava tomando água. Mas enfim, tá tudo bem com a gata agora, nós medicamos ela, tivemos que gastar uma grana com remédio também, mas agora estou empregado, graças ao nosso Senhor bom Jesus Cristo, e tudo está entrando nos eixos novamente, né? Já paguei a internet, então já voltou, e estou gravando esse novo vídeo, que vai ser As Penas Futuras segundo o Espiritismo, capítulo 7 do livro Céu e Inferno de Allan Kardec, tá bom? Mas antes de começar, pedindo desculpa pelo esse atraso aí de 15 dias aí para o próximo capítulo, deu uma atrasadinha, mas vai ter vídeo todo dia, tá, gente? Eu farei um esforço enorme para pôr vídeo todo dia para vocês, tá bom? Então faz um esforço desse lado aí também, pô, ajuda a gente, né? Se inscreve no canal, o canal tá precisando de inscritos, gente. Se inscreve no canal, deixa seu joinha já deixa agora seu joinha, deixa um like legal aí pra gente e compartilhe esse vídeo, gente, com o máximo de pessoas possíveis, né, para que o canal possa crescer. Então, já se inscreveram no vídeo? Já posso começar a ler? Então, ok, então, né, já deram joinha, já se inscreveram, já compartilharam, bora para a leitura. Capítulo 7. As penas futuras segundo o Espiritismo. A carne é fraca. Princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras, Código Penal da vida futura. Vamos lá tomar meu chá. Gente, fiz um chá de cravo da Índia, delicioso. Se quiserem a receita, é só colocar aí nos comentários. A carne é fraca. Há inclinações viciosas que estão evidentemente inerentes ao espírito, porque são ligadas antes à moral que ao físico. Outras parecem ser mais consequência do organismo, e por esse motivo acreditamos que somos menos responsáveis por elas. Tais são as predisposições à cólera, à lassidão, à sensualidade, etc. É amplamente reconhecido hoje pelos filósofos espiritualistas que os órgãos cerebrais correspondentes a diversas aptidões devem ser o desenvolvimento ou atividade do espírito, que esse desenvolvimento é sim um efeito e não uma causa. Um homem só é músico porque tem a bossa da música, mas ele só tem a bossa da música porque o seu espírito é musicista.
Se essa atividade do espírito age sobre o cérebro, deve agir igualmente sobre outras partes do organismo. O espírito é, assim, o artifício do seu próprio corpo, que ele modela, por assim dizer, a fim de torná-lo apropriado às suas necessidades e às manifestações de suas tendências. Isto posto, a perfeição do corpo das raças avançadas não será produto de criações distintas, mas resultado do trabalho do espírito, que aperfeiçoa seu instrumento à medida de suas faculdades aumentam. Como consequência natural desse princípio, as disposições morais do espírito devem modificar as qualidades do auge, do sangue, imprimir-lhe maior ou menor atividade, provocar uma secreção mais ou menos abundante de bile ou de outros fluidos. É assim, por exemplo, que o glutão sente a saliva vindo à boca ao ver uma refeição apetitosa. Não é a refeição que superexcita o órgão do paladar, já que este não teve contato com ela, é o espírito, cuja sensualidade foi desperta, que agiu pelo pensamento sobre esse órgão, ao passo que, para outra pessoa, a visão dessa refeição não produz nenhum efeito algum. É pela razão que uma pessoa sensível facilmente verte lágrimas. Não é a abundância das lágrimas que dá a sensibilidade do espírito, mas a sensibilidade do espírito que provoca a secreção abundante de lágrimas. Sobre o império da sensualidade, vai-se adequando o organismo a essa disposição normal do espírito, como se vai adequando a disposição do espírito glutão. Segundo essa ordem de ideias, compreende-se que o espírito irascível deve levar a um temperamento biloso, de onde se segue que um homem não é colérico porque é biloso, mas é biloso porque é colérico. O mesmo ocorre em todas as outras disposições instintivas. Um espírito frouxo é indolente, deixará seu organismo em um estado de lentidão, que tem a ver com seu caráter, ao passo que, se ele é ativo e energético, dará ao seu sangue e seus nervos qualidades totalmente diferentes. A ação do espírito sobre o físico é de tal forma evidente que frequentemente vemos graves desordens produzindo-se como efeito de violentas comoções morais. A depressão vulgar, a emoção fez seu sangue ferver. Não é tão desprovida do sentido quanto se poderia acreditar. Ora, o que poderia fazer o sangue ferver senão as disposições morais do espírito? Podemos então admitir que o temperamento é, pelo menos em parte, determinado pela natureza do espírito, que é a causa e não o efeito. Dizemos em parte, porque há casos em que o físico influencia evidentemente a moral, é quando um estado mórbido ou anormal é determinado por uma causa externa, acidental, independente do espírito, como a temperatura, o clima, os vícios hereditários, de constituição, uma doença passageira, etc. A moral do espírito pode então ser afetada em suas manifestações pelo estado patológico, sem que sua natureza intrínseca seja modificada. Desculpar-se de suas más ações, da fraqueza da carne, é apenas uma forma de fugir à responsabilidade. A carne só é fraca se o espírito é fraco, o que é uma reviravolta na questão, e deixa ao espírito a responsabilidade de todos os seus atos. A carne, que não tem nem pensamento nem vontade, prevalecerá sobre o espírito, que é o ser pensante e querente. É o espírito que dá à carne as qualidades correspondentes aos seus instintos. Como um artista imprime sua obra material a marca de seu gênio, o espírito, liberta dos instintos da bestialidade, modela para si o corpo, que não é mais um tirano para suas aspirações, rumo à espiritualidade de seu ser. É quando o homem come para viver, porque viver é uma necessidade, mas não vive para comer. A responsabilidade moral sobre os atos da vida é total, mas a razão diz que as consequências dessa responsabilidade devem estar ligadas ao desenvolvimento intelectual ao espírito. Quanto mais este for esclarecido, menos ele poderá excusar-se, pois com a inteligência e o senso moral nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. Essa lei explica o insucesso
da medicina em certos casos, como temperamento é um feito e não uma causa. Os esforços tentados para modificá-lo serão necessariamente paralisados pelas disposições morais ou espírito que opõem uma resistência inconsciente e neutraliza essa ação terapêutica. Portanto, é sobre a primeira causa que é preciso agir. Deem, se possível, coragem ao poltrão e verão cessar os efeitos fisiológicos do pavor. Isso prova uma vez mais a necessidade da arte de curar, de levar em conta a ação do elemento espiritual sobre o organismo. Revista Espírita, março 1869. Pessoal, espero que vocês estejam entendendo até aqui. Se não tiver, deixe nos comentários. Vou tomar um gole do meu chá. Enquanto isso, vocês se inscrevam no canal se não se inscreveram ainda. Deixe o like e compartilhe enquanto eu tomo meu chá. É de cravo da Índia, gente. Tá delicioso. Bom, acho que deu tempo de vocês se inscreverem. Vamos prosseguindo. Princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras. A doutrina, no tocante às penas futuras, não se apoia, como nos outros pontos, sobre uma teoria pré-concebida. Em tudo ela se apoia em observações, e é isso que constitui sua autoridade. Ninguém imaginou que as almas após a morte deveriam se encontrar nessa ou naquela situação. São os próprios seres que a deixaram na Terra que vêm hoje com a permissão de Deus e porque a humanidade entra em uma nova fase e iniciar-nos nos mistérios da vida futura, descrever-se sua situação feliz ou infeliz, suas impressões e sua transformação após a morte do corpo. Em uma palavra, completar neste ponto o ensinamento do Cristo. Não se trata, porém, do relato que um único espírito que poderia ver as coisas apenas do teu ponto de vista, sob um único aspecto, ou estar ainda dominado pelos preconceitos terrenos. Nem se trata de uma revelação feita a um único indivíduo que poderia se deixar levar pelas aparências, nem a uma visão exata que pode levar às ilusões e não é, muitas vezes, senão o reflexo de uma imaginação exaltada. Trata-se, pelo contrário, de inumeráveis exemplos fornecidos pelo Espírito de todas as categorias, desde o ponto mais alto até o mais baixo da escala, com a ajuda de incontáveis intermediários, espalhados por todos os pontos do globo, de tal modo que a revelação não é um privilégio de ninguém, que cada um tem a mesma possibilidade de ver e de observar o que ninguém é obrigado a crer a partir da fé de outrem. Código Penal da Vida Futura. Ai, delícia. O Espiritismo não vem, portanto, como autoridade de natureza privada, formular um código fantástico. Suas leis no tocante ao futuro da alma são deduzidas de observações positivas sobre os fatos e podem ser resumidas da seguinte maneira. Vamos lá. Preste bem atenção, gente, que agora é enumerado do 1 ao 33. E todos os pontos são extremamente importantes. Eu já li, tá? Vamos lá. Primeiro, a alma do espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições das quais ela não se tenha libertado durante a vida corpórea. Sua condição feliz ou infeliz é inerente ao grau de depuração ou de suas imperfeições. Todos os espíritos, sendo perfectíveis em virtude da lei do progresso, trazem em si cada um os elementos de sua felicidade ou de sua infelicidade futura e os meios de adquirir felicidade e evitar infelicidade, trabalhando em seu próprio adiantamento. Segundo, a felicidade perfeita está ligada à perfeição, ou seja, à depuração completa do espírito. Toda imperfeição é ao mesmo tempo causa de sofrimento e de privação de alegria, da mesma forma que toda qualidade adquirida é a causa de júbilo e de atenuação dos sofrimentos. Terceiro, não há uma única imperfeição da alma que não traga consigo suas consequências infelizes, inevitáveis, e nenhuma única boa qualidade que não seja fonte de alegria. A soma das penas é assim proporcional à soma das imperfeições, assim como a soma das alegrias é proporcional às suas qualidades.
a alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que aquela que tem 3 ou 4. Quando dessas 10 imperfeições restar apenas a metade, ou um quarto sofrerá menos, e quando não lhe restar nenhuma, não sofrerá mais. E será perfeitamente feliz na terra aquele que tem diversas doenças, sofre mais do que aquele que tem uma ou que não tem nenhuma. Pela mesma razão, a alma que possui 10 qualidades tem mais alegria que aquela que tem menos. Quarto, em virtude da lei do progresso, toda alma tem a possibilidade de conseguir o bem que lhe falta e de desfazer o que tem de mal, segundo seus esforços e sua vontade. E disso decorre que o porvir não está fechado para nenhuma criatura. Deus não repudia nenhum de seus filhos. Ele os recebe em seu seio à medida que eles atingem a perfeição, permitindo assim a cada um o mérito de suas obras. Quinto, estando o sofrimento ligado à imperfeição, com alegria está a perfeição. A alma carrega consigo seu próprio castigo em qualquer lugar onde se encontre. Não é necessário para isso um local circunscrito. O inferno, portanto, está em todo lugar onde há almas sofredoras, como o céu está em todo lugar onde há almas bem-aventuradas. O bem e o mal que fazemos são produto de boas e de más qualidades que possuímos. Não fazer o bem que se tem oportunidade de fazer é assim resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é uma fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente por todo o mal que fez, mas por todo o bem que poderia ter feito e que não fez em sua vida terrena. Sétimo, o espírito sofre pelo próprio mal que fez, de maneira que, estando sua atenção incessantemente voltada para as consequências desse mal, compreenda melhor seus inconvenientes e seja impelido a se corrigir. Oitavo, a justiça de Deus sendo infinita, todo mal e todo bem são rigorosamente levados em conta. Se não há uma única ação, uma única má ação em um único mau pensamento que não acarrete consequências fatais, não há igualmente uma única boa ação, um único movimento bom da alma, nem um ligeiro mérito que seja perdido, mesmo que no que diz respeito aos mais perversos, visto ser um começo para o progresso. Preste bem atenção em cada ponto, gente. Nono, toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída, que para ser paga, se não ou é nessa existência, será na próxima ou nas próximas, porque todas as existências são solidárias umas às outras. Aquele que a quita na existência atual não terá que pagá-la na uma segunda vez. Décimo, o espírito sofre a pena de suas imperfeições, seja no mundo espiritual, seja no mundo corpóreo. Todas as misérias, todas as vicissitudes que se suporta na vida corporal são consequências de nossas imperfeições, da expiação de faltas cometidas, seja na existência presente, seja nas antecedentes. Ok, pessoal? 11º. A expiação varia conforme a natureza e a gravidade da falta. A mesma falta pode dar lugar a expiação diferentes, conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes em que ela tiver sido cometida. 12º. Não há em relação à natureza e à duração do castigo nenhuma regra absoluta e uniforme. A única lei geral é que toda falta recebe sua punição e toda boa ação sua recompensa segundo o seu valor. 13º. A duração do castigo está subordinada à melhora do espírito culpado. Nenhuma condenação é pronunciada contra ele, por exemplo, por tempo determinado. O que Deus exige para pôr termo ao sofrimento é o arrependimento, a expiação e a reparação. Em outras palavras, uma melhoria séria, efetiva e um retorno sincero ao bem. O espírito é sempre, desse modo, o árbitro de sua própria sorte. Ele pode prolongar seus sofrimentos por seu recrudescimento no mal, amenizá-lo ou abreviá-lo por seus esforços para fazer o bem. Uma condenação por tempo determinado, qualquer que fosse esse tempo, teria o duplo inconveniente.
ou de fazer com que o espírito continuasse a sofrer depois de haver melhorado, ou de fazer cessar o sofrimento quando esse ainda persiste no mal. Deus é justo, pune o mal enquanto o mal existir. Ele cessa a punição quando o mal não mais exista. E assim ficam confirmadas essas palavras: não desejo a morte do pecador, mas que ele viva. Eu perseguirei até que ele se arrependa. Gente, está bem claro, né? Tudo caminha para uma melhoria contínua. Estando a duração do 14º, estando a duração do castigo subordinado ao arrependimento, disso resulta que o espírito culpado, que não se arrependesse e não melhorasse nunca, sofreria sempre, e que para ele a pena seria eterna. A eternidade das penas deve, então, ser compreendida no sentido relativo e não absoluto. Deixa eu tomar meu chazinho de novo, gente. Está na metade, 15º. Ai, como ficou bom esse chá. Uma condição, 15º, uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é que não deve ver o fim de uma situação e de acreditar que sofrerão para sempre. É para eles um castigo que lhes parece ser eterno. 16º, o arrependimento é o primeiro passo para o progresso, mas apenas ele não basta. É também necessária a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os rastros de um erro e suas consequências. Vocês entenderam? Não adianta apenas, eu arrependi. Você tem que arrepender, você tem que expiar e reparar o erro. Aí sim, ok? Aí completa. Ok? O arrependimento suaviza as dores da expiação por trazer a esperança e preparar os caminhos para a reabilitação, mas somente a reparação pode anular o efeito, destruindo a causa. O perdão será uma graça e não uma anulação. 17º, o arrependimento pode ocorrer em qualquer espaço, em qualquer tempo. Se ele é tardio, é o culpado quem sofre mais tempo. A expiação consiste em sofrimentos físicos e morais, que são a consequência de suas faltas cometidas, seja na vida presente, seja após a morte, na vida espiritual, seja em uma nova existência corporal, até que os vestígios da falta sejam apagados. A reparação consiste em fazer o bem que se fez o mal. Aquele que não reparar seus erros nessa vida, por impotência ou má vontade, reencontra-se em uma existência posterior com as mesmas pessoas a quem deu motivo para se queixar, em condições escolhidas por ele próprio, de maneira a poder provar a elas o seu devotamento e fazer a elas tanto bem quanto lhe tiver feito mal. Nem todas as faltas causam dano direto e efetivo. Nesse caso, a reparação se cumpre fazendo o que deveríamos ter feito e não fizemos, realizando os deveres que negligenciamos ou ignoramos, as missões em que falhamos, praticando o bem no lugar do mal que praticamos. Em outras palavras, sendo humildes onde fomos orgulhosos, sendo doces se fomos duros, caridosos se fomos egoístas, benevolentes se fomos maldosos, laboriosos se fomos preguiçosos, úteis se fomos inúteis, comedidos se fomos dissolutos, de bons exemplos se os demos maus, e etc. É assim que o espírito progride, dando proveito ao seu passado. Entendeu, gente? Dando proveito ao passado, trocando em miúdos, aprendendo com os erros, reparando os erros. Ok? 18º, prosseguindo. Os espíritos imperfeitos estão excluídos dos mundos felizes, nos quais perturbariam a harmonia. Eles permanecem em mundos inferiores, onde espiam suas faltas através das tribulações da vida e se purificam em suas imperfeições, até merecerem reencarnar em mundos mais avançados moral e fisicamente. Se podemos conceber um local circunscrito de castigo, é nos mundos de expiação, pois é em torno desses mundos que pululam os espíritos imperfeitos desencarnados, aguardando uma nova existência que, permitindo-lhes reparar o mal que fizeram, ajudará em seu avanço. 19º.
Como o espírito sempre tem seu livre-arbítrio, seu melhoramento às vezes é lento e sua obstinação normal muito tenaz. Ele pode persistir no mal por anos ou séculos, mas sempre chega um momento em que sua teimosia em confrontar a justiça de Deus se dobra perante o sofrimento. Momento este que, a despeito de suas bravatas, ele reconhece o poder superior que o domina, desde que se manifestam nele as primeiras centelhas do arrependimento. Deus lhe faz entrever a esperança. Começou a se arrepender, Deus é tão bom e justo que ele já começa a te dar esperança, gente. Vai entender, entende isso, pelo amor de Deus. Nenhum espírito está na condição de nunca melhorar. Não fosse assim, ele estaria fatalmente destinado a uma inferioridade eterna. Escaparia à lei do progresso, que providencialmente rege todas as criaturas. Nota: seria um erro acreditar que, em virtude da lei do progresso, a certeza mais cedo ou mais tarde de alcançar as imperfeições bem-aventuranças pode ser um desencorajamento a perseverar, pode ser um encorajamento a perseverar no mal, uma vez que se teria a garantia de ser possível arrepender-se mais tarde. É um erro pensar assim pelas seguintes razões. Em primeiro lugar, porque o espírito inferior não enxerga o final de sua situação. Em segundo lugar, porque sendo o espírito o artesão de sua própria desventura, ele acabará por compreender que depende de fazê-la, e quanto mais tempo ele acabará por compreender ele acabará por compreender que depende de fazê-la. E quanto mais tempo persistir no mal, mais tempo será infeliz, que seu sofrimento durará enquanto ele mesmo não lhe pôr um termo. Seria então, de sua parte, um cálculo equivocado, no qual seria ele o primeiro a ser enganado. Se ao contrário, segundo o dogma das penas irremissíveis, qualquer esperança estiver vedada a ele para todo sempre, não terá nenhum interesse em retornar ao bem, que lhe seria sem proveito. Diante dessa lei, cai também a objeção baseada na persistência divina. Deus, ao criar uma alma com efeito, sabe que em virtude de seu livre-arbítrio ela seguirá o bom ou o mau caminho, sabe que ela será punida se fizer o mal, mas sabe também que esse castigo temporário é um meio de fazê-la compreender seu erro e de fazê-la retornar ao bom caminho, aonde ela chegará cedo ou tarde. Por outro lado, segundo a doutrina das penas eternas, ele sabe que a alma irá falir e que já estará a priori condenada às torturas sem fim. 20º. Seja qual for a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus não os abandona jamais. Todos têm seu anjo guardião, que vela por eles, que espia os movimentos de sua alma e se esforça em suscitar-lhes os bons pensamentos, o desejo do progresso e de reparar em uma nova existência o mal que devem ter feito. No entanto, o guia protetor age, na maioria das vezes, de maneira oculta, sem exercer nenhuma pressão ao espírito. O espírito deve melhorar por ação de sua própria vontade e não em consequência de qualquer coerção. Ele age bem ou mal em virtude de seu livre-arbítrio, sem ser impelido a uma ou a outra direção. Fatalmente, se ele age mal, sofre as consequências por tanto tempo quanto permanecer no mau caminho. A partir do momento que dá um passo em direção ao bem, imediatamente sente seus efeitos. Toma mais um golinho do meu chá. E vocês, por favor, se inscrevam no canal, tá? Deixe o like, compartilhe. E comentem se estão gostando, gente. Pode deixar dica de livros pra gente, tá? Bom, voltando. Cada pessoa só responde por erros individuais. Ninguém carrega a pena dos erros dos outros, a menos que tenha dado lugar a ele, seja provocando-os com seu exemplo, seja não os impedindo quando teve poder para isso. Assim, por exemplo, o suicida sempre será punido, mas aquele que por sua dureza leva um indivíduo ao desespero e daí se destruir,
sofrerá uma pena ainda maior. 22º. Embora a diversidade das punições seja infinita, há aqueles que são inerentes à inferioridade do espírito e cujas consequências, salvo certas nuances, são quase idênticas. A punição mais imediata, sobretudo para aqueles que são apegados à vida material, negligenciando o progresso espiritual, consiste na lentidão da separação da alma em relação ao corpo, nas angústias que acompanham a morte e o despertar da outra vida, na duração da perturbação que pode persistir por meses ou por anos. Por outro lado, para aqueles cuja consequência é pura e que quando aqui vivendo estiveram identificados com a vida espiritual e desapegados de coisas materiais, a separação é rápida, sem maiores abalos, e o despertar aprazível com quase nenhuma perturbação. 23º. Um fenômeno muito frequente no caso de espíritos de uma certa inferioridade moral consiste no fato que se acreditarem ainda vivos, ilusão que se pode prolongar por anos, durante os quais eles experimentam todas as necessidades, todos os tormentos e todas as perplexidades da vida terrena. 24º. Para o criminoso, a visão incessante de suas vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel. Certos espíritos são mergulhados em trevas espessas, outros encontram-se num isolamento absoluto no espaço, atormentados por ignorarem sua situação e seu destino. Os mais culpados sofrem torturas indizíveis, tantos mais pungentes por não verem o término das mesmas. Muitos são privados da visão dos seres que lhes são caros. Todos, em geral, passam por sofrimentos cuja intensidade é relativa aos males, dores e necessidades que fizeram os outros sofrer. 26º. É um suplício para o orgulhoso ver acima dele na glória, cercados de peças, aqueles que ele tinha desprezado na terra, enquanto ele é relegado aos últimos lugares. Para o hipócrita, o suplício é ver-se transpassado pela luz que põe a nu seus mais secretos pensamentos, que todo mundo pode ler, sem que haja nenhuma maneira para ele de se esconder e de se dissimular. Para o sensual, a tortura é sofrer todas as tentações, todos os desejos, sem poder satisfazê-los. Para o avarento, o suplício é ver o seu ouro dilapidado, sem poder retê-lo. Para o egoísta, é ser abandonado para todos e sofrer tudo o que fez a outros sofrerem. Terá sede, ninguém lhe dará o que beber. Terá fome, ninguém lhe dará o que comer. Nenhuma mão amiga virá apertar a sua. Nenhuma voz compassiva virá trazer-lhe a consolação. Ele não pensou senão em si mesmo durante a vida. Agora ninguém pensa nele e não o planteiam após sua morte. 27º. A maneira de evitar ou atenuar as consequências de suas faltas na vida futura é desfazer-se delas o mais possível na vida presente. É reparar o mal para não ter que repará-lo mais tarde de uma maneira mais terrível. Quanto mais demorarmos para nos desfazer de nossos defeitos, tanto mais sofridas serão as consequências e mais rigorosa a reparação que deverá realizar. 28º. A situação do espírito, desde sua entrada na vida espiritual, foi aquela que ele preparou durante sua vida corporal. Mais tarde, uma outra encarnação lhe é concedida, ou às vezes imposta, para a expiação e a reparação a partir de novas provas, mas ele a aproveitará em maior ou menor grau em virtude de seu livre-arbítrio. Se não aproveitar, dará um trabalho a recomeçar, cada vez em condições mais penosas, de maneira que aquele que sofre muito na terra pode dizer que ele tinha muito a expiar. Aqueles que desfrutam de uma felicidade aparente, apesar de seus vícios e inutilidades, podem estar certos de que haverão de pagar caro em uma existência posterior. Foi nesse sentido que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5.
39. A misericórdia de Deus é infinita, sem dúvida, mas não é cega. Para recebê-la são necessários o arrependimento, a expiação e a reparação. O culpado ao qual Deus não perdoa não estão dispensados, e enquanto não tiver preenchido as condições, sofrerá as consequências de suas faltas. Por misericórdia infinita, é preciso compreender que Deus não é inexorável, deixando sempre aberta a porta para o retorno do bem. 30. As penas, sendo temporárias e subordinadas ao arrependimento, que depende da livre vontade do homem, são ao mesmo tempo um castigo e os remédios que devem ajudar a curar as feridas do mal. Os espíritos em punição não se encontram na situação de condenação perpétua, como os antigos condenados às galeras, mas como doentes no hospital que sofrem de uma doença que é frequentemente resultado de suas faltas e passam por meios dolorosos de cura, mas que têm a esperança de sarar, e que se curam tanto mais rapidamente quanto mais precisamente seguirem as prescrições do médico, que vela por eles com solicitude. Se prolonga os seus sofrimentos por sua própria culpa, o médico nada tem a ver com isso. 31. As penas que o espírito suporta na vida espiritual vêm a se juntar àquelas da vida corporal, que são as consequências da imperfeição do homem, de suas paixões, do mau emprego de suas faculdades e a expiação de suas faltas presentes e passadas. É a vida corporal que o espírito repara e o mal de sua existência anteriormente, e que põe em prática as resoluções tomadas na vida espiritual. Assim se explicam essas misérias e essas vicissitudes, que à primeira vista parece não ter razão de ser, mas que são inteiramente justas, já que são uma decorrência do passado e servem ao nosso avanço. 32. Deus, dizem, não teria provado ter um maior amor por suas criaturas se tivesse criado infalíveis e, consequentemente, isenta de vicissitudes ligadas à imperfeição. Seria necessário para isso que ele criasse seres perfeitos, nada tendo a conquistar, nem no tocante a conhecimento, nem no que diz respeito à moralidade. Não há dúvida que ele poderia tê-lo feito, mas se ele não fez é porque na sua sabedoria quis que o progresso fosse uma lei geral. Os homens são imperfeitos e como tal sujeitos a vicissitudes mais ou menos dolorosas. É que um fato deve ser aceito, porque ele existe. Inferir daí que Deus não seria nem bom nem justo seria uma rebeldia. Haveria injustiça se ele tivesse criado seres privilegiados, mais favorecidos que outros, desfrutando sem esforço de uma felicidade que os outros só alcançam penosamente ou jamais poderiam atingir. A justiça de Deus brilha precisamente na igualdade absoluta que rege a criação de todos os espíritos. Todos têm um mesmo ponto de partida. Não há nenhum que esteja na sua formação mais bem dotado que os demais, nem cuja marcha ascensional seja facilitada por exceção. Aqueles que chegam ao alvo passaram como outros pela fileira de provas e de inferioridade. Admitindo-se isso, o que seria mais justo do que a liberdade de ação concedida a cada um? O caminho da felicidade está aberto a todos, o alvo é o mesmo para todos, as condições para atingir esse alvo são as mesmas para todos. A lei inscrita em todas as consciências foi ensinada a todos. Deus fez a felicidade e o prêmio do trabalho e não do favoritismo, a fim de que cada um tenha o mérito. Cada um é livre para trabalhar ou para nada fazer para seu adiantamento. Aquele que trabalha muito depressa é mais depressa recompensado. Aqueles que se desvia do caminho ou perde o seu tempo, retarda a sua chegada e só pode lamentar de si mesmo. O bem e o mal são voluntários e facultativos, sendo o homem livre,
não é fatalmente impulsionado nem para um nem para outro. 23º. Apesar da diversidade dos gênios e dos graus do sofrimento dos espíritos imperfeito, o código penal da vida futura pode resumir-se nesses 3 princípios. O sofrimento está vinculado à imperfeição. Primeiro, toda imperfeição e toda falta que dela decorre traz consigo seu próprio castigo, por suas consequências naturais e inevitáveis. Como a doença é decorrente dos excessos, o tédio, da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação essencial para cada falta e cada indivíduo. Segundo, todo homem, podendo desfazer-se das imperfeições pelo efeito de sua vontade, pode poupar a si mesmo os males que delas decorrem e assegurar sua felicidade futura. Terceiro, essa é a lei da justiça divina, e cada um segundo suas obras, no céu como na terra. Esse foi o capítulo 7, pessoal, do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Capítulo 7. Deixa eu voltar aqui. O capítulo 7. As penas futuras segundo o Espiritismo. A carne é fraca, princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras e código penal da vida futura. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Wander Pedroso, eu sou do canal Ler é Viver e conto com vocês, gente. Espero que vocês já tenham se inscrito no canal. Se não se inscreveram, se inscrevam agora, compartilhem o máximo possível, ok? E deixe seu like e comente aí, tá? Vai lá nos comentários e põe se vocês estão gostando, me deem dicas de livros. Se tiver alguma dúvida, vai lá no meu Instagram, @WanderPedrosoOficial, e deixe lá suas perguntas, que vai ser um prazer respondê-las dentro do meu entendimento, tá bom, gente? Fiquem livres aí para consultar o livro que vocês quiserem. Até muito indico fazer isso, porque o intuito do canal é despertar em vocês a vontade de ler, tá bom? Então não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar, não deixe de deixar o like. Valeu, beijo no coração, até o próximo vídeo, e peço desculpa novamente por ter ficado 15 dias sem gravar, tá? Não vai acontecer novamente, tá bom? A gatinha tá bem, eu tô empregada, a internet tá paga, tudo certo. Só se inscreve no canal para ajudar nós. Tamo junto, até o próximo vídeo. Beijo no coração. Valeu.